A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E nós estamos hoje aqui dia 3, dia 3 de maio de dia 3 de junho, Maio já ficou para trás, Já ficou para trás. Então nós estamos hoje dia 3 de junho de 2025. E o nosso propósito, como eu sempre falo, é junto nós obtermos conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? E hoje nós estaremos lendo o profeta Isaías 65, um total de 25 versículos desta palavra maravilhosa. São Gonçalo hoje tá um dia meio diferente, Vamos dizer assim. Um dia meio diferente, porque já fez frio de manhã, O tempo estava bem frio, estava com 19 graus logo pela manhã, Depois o sol estava escondendo, agora apareceu um sol, mas aquele solzinho tímido, Aquele solzinho tímido e provavelmente uma chuva. Hoje tá 27 graus, sensação térmica de 21. A Lília me informando aqui que está hoje com 27 graus, aqui em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. A sensação de 28, mas a nossa temperatura hoje aqui está bastante agradável, podemos dizer assim. Então vamos já à leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Os irmãos que estão nos acompanhando aí, de repente a gente confunde alguma letra aqui, mas a gente vai tentar justificar aqui, amém? Porque o nosso óculos já perdeu a validade há muito tempo, Mas Deus vai providenciar outro para a gente poder ler com tranquilidade a palavra do Senhor nosso Deus. Profeta Isaías 65, Deus promete ouvir a oração e conceder bênção aos seus servos. Profeta Isaías 65, verso 1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que, se não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Vamos agora para o versículo 2. Estende as suas mãos todo o dia a um povo rebelde, que caminha por caminhos que não é bom, após os seus pensamentos. Verso 3. Povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardim e queimando incenso sobre tijolos. Verso 4. Assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos, comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus pratos. Verso 5. E dizem: retira-te e não te segues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são uma fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo o dia. Verso 6. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas eu pagarei, sim, deitar-lhes-ei a recompensa no seu seio. Verso 7. As vossas iniquidades, juntamente às iniquidades de vossos pais,
diz o Senhor, que queimará incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que lhe tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Verso 8. Assim diz o Senhor, como quando se acha mosto em um cacho de uva, dizem, não o desperdice, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, para que os não destrua a todos. Verso 9. E produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Verso 10. E Saron servirá de curral de ovelha, e o vale de Ancor de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscar. Verso 11. Mas a vós, que vos apartais do Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte, que preparais uma mesa para a fortuna e de que misturais vinho para o destino. Verso 12. Também vós destilarei a espada, e todos vós encurvareis a matança, porquanto chamei, e não respondeste, falei, e não ouviste, mas fizeste o que é mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Verso 13. Pelo que assim diz o Senhor Jeová, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome, eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede, eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Verso 14. Eis que os meus servos cantarão por terem o seu coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimo e uivareis pelo vosso quebrantamento de espírito. Verso 15. E te deixarei o vosso nome aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Jeová vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. Verso 16. De sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Verso 17. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Verso 18. Mas vós folgareis, exultarei perpetuamente do que eu crio, porque
eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Verso 19. E folgarei em Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Verso 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Verso 21. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Verso 22. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo será como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Verso 23. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com ele. Verso 24. E será que, antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Verso 25. O lobo e o cordeiro se apresentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém? Então foi aí um total de 25 versículos desta palavra maravilhosa. E nós vamos falar o quê? Se praticamente o que Deus prometeu a esse povo foi exatamente ouvir a oração deles. E através das orações, o Senhor, Ele iria conceder bênçãos. E o que eu acho bastante interessante, que já no primeiro versículo vai dizer, fui buscado pelos que não perguntavam de mim. Fui achado por aqueles que me não buscavam, a um povo que não chamava do meu nome, e eu disse, eis-me aqui. A gente lendo esta profecia do profeta Isaías, aos dias do Messias, podemos já contemplar grandes coisas. Aqui o profeta, ele relata exatamente sobre aquele povo de Judá, aquele povo de Jerusalém, aonde os que buscavam ao Senhor, anteriormente, deixar o pecado, a iniquidade tomar conta. E o profeta Isaías coloca aqui que fui buscado pelos que não perguntavam de mim. O que dá para nós tirar, irmãos, desta passagem bíblica? Que quantos ainda que se encontram neste mundo de pecado, de iniquidade, que não buscam o Senhor claramente, não é servo do Senhor, mas o profeta Isaías, ele coloca que aquele povo que não buscava o Senhor, eles foram
em busca do Senhor nosso Pai. O texto coloca para nós que o ímpio, ele morrerá pelo seu próprio prazer, o seu próprio deleite, porque a iniquidade, o pecado, ele tem tomado conta da nação humana. Eu acho tão interessante que o texto vai colocar para nós que o povo que estava recebendo aquela profecia ali em Sião, em Judá, em Jerusalém, o Senhor, ele deixa o versículo 13, o profeta Isaías, ele diz assim: pelo que assim diz o Senhor Jeová, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis de fome. Quem comerá? O servo do Senhor. E quem padecerá de fome? Aqueles que praticam a iniquidade. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Aquele que pratica a fé no Senhor nosso Pai, a promessa, ela é grande para cada um. Mas aquele que muitas das vezes ignoram o Evangelho hoje, amanhã pode padecer de fome e também padecer de sede. Não estou falando de sede de água, não estou falando de sede de comida, não, sede da palavra de Deus. E aí já terá um ponto final. Eu acho tão interessante que esse texto, ele vai dizer assim: não edificarão para outros habitarem. Quer dizer, a edificação ali será exatamente para o povo de Deus. Não plantarão para que outros comam. Você vai plantar e o que você plantar será seu. Meus amados, Deus, ele tem promessa para mim, ele tem promessa para você, meu irmão, para você, minha irmã, para cada um de nós. O Senhor, ele tem uma promessa. Agora só vamos alcançar esta promessa na nossa vida se nós permanecerem servo do Senhor nosso Pai. Amém? Então que Deus abençoe a todos, uma ótima terça-feira para todos, lembrando que amanhã nós já estaremos encerrando o livro do profeta Isaías. Amanhã estaremos já no capítulo 66, né? E depois da manhã, nós estaremos já entrando para o livro do profeta Jeremias. Amém? Então, meus amados, um momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, a Tua resposta. Abra, Senhor, o nosso entendimento para com a Tua palavra cada vez mais, o meu entendimento, o entendimento deste irmão, desta irmã. Senhor, sejas conosco, Pai. Realiza a Tua bênção, a Tua vitória, é o que eu te peço em Teu santo nome. Amém. Amados, que Deus abençoe. Foi aí a leitura da palavra do Senhor, profeta Isaías 65, e amanhã, permitindo o Senhor nosso Deus aqui, nós estaremos para mais uma live, amém? Então fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela possa reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda, e se chegar, existe um Deus para te livrar. Amém? Deus abençoe.